de trabalhar com artesanato, eu já trabalhei com muita coisa. Eu já fui recepcionista, já trabalhei em clínicas médicas, já trabalhei em metalúrgica, já trabalhei como assistente de RH também. E aí eu trabalhava sempre assim, em escritório, ou escritório ou recepcionista de alguma coisa. Eu não estava feliz no que eu fazia, assim. Eu estava procurando outras alternativas, tanto que eu fui estudar, eu tava estudando outra coisa, né, quando eu descobri o feltro, mas não era, assim, depois eu descobri que não era o que eu queria. Eu achava que era, mas na verdade não era. Eu estava estudando, estava gostando, eu achava que ia ser a minha profissão, que eu ia trabalhar com aquilo pelo resto da vida, mas não foi isso. Eu conheci o feltro quando eu fiquei grávida da minha filha, em 2015, e aí eu tava procurando coisinhas pra organizar o quartinho, decorar, e eu nem fazia ideia do que era o feltro. E procurando no Google, eu me deparei com esses enfeites lindos de feltro e eu me apaixonei de primeira, e eu já fui logo procurar o que era, como fazer, e daí eu não parei mais. A minha primeira peça foi uma ursinha, que não ficou lá essas coisas, né? Mas assim, eu me orgulho muito dela porque foi a primeira. E pra primeira eu achei que até que foi muito legal porque eu consegui fazer uma ursinha logo de primeira, assim, sabe? Então eu guardo, eu não, né? Eu dei pra minha tia, que ela falou, não, eu vou guardar porque isso aqui é uma relíquia. Ela guarda até hoje essa ursinha e ela mostra pra todo mundo. Eu falo, não mostre isso não, essa peça feia, essa coisa horrorosa, mas assim, eu tenho orgulho, né? Mesmo não estando tão bonito quanto eu gostaria, eu tenho orgulho daquela peça. Eu sempre gostei de trabalhos manuais, assim, mas nada de costura. Eu não sabia costurar nada, eu não sabia fazer uma bainha, pregar um botão, nada disso. Mas assim, coisas pra festa, eu adorava muito fazer essas coisas assim, desenhar, recortar, mas costura, não. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, né? O que me chamou a atenção no feltro foram as possibilidades, as cores, a textura. Era completamente diferente do que eu já tinha visto, assim, pra decoração. No início, eu fiquei meio na dúvida, porque apesar de eu não saber costurar, eu comecei a ver os vídeos e eu não achei que seria impossível. E eu falei, eu acho que eu tenho que tentar, né? E eu comprei um pedacinho de feltro, uma linha e uma agulha e fui treinando os primeiros pontinhos sem fazer peça nenhuma, só treinando os pontinhos, né? Pra ver se eu ia conseguir mesmo. A minha maior dificuldade acho que foi chegar no enchimento ideal da peça, assim, porque eu tinha muita dificuldade, o enchimento ficava embolado, ou então eu não conseguia encher direito, e aí eu fui pegando esse ritmo e eu desenvolvi a minha maneira de encher as peças, que hoje eu acredito que é até mais diferenciada, assim, e foi difícil, mas eu fui me adaptando e aí eu consegui chegar. Então, pra mim, a parte mais difícil foi o enchimento, né? Pra deixar o boneco bem estruturado e bonitinho. Eu não achei que o artesanato em feltro era difícil, apesar de ter muitos detalhes, muitas coisinhas. Eu sempre fui muito curiosa e sempre tive muita vontade de aprender, então eu sempre fui assim, tipo, por que não tentar? A única coisa que vai acontecer é não dar certo, então eu peguei e tentei e deu certo. A primeira peça que eu consegui vender, na verdade, não foi uma peça, foi um kit inteiro. Eu fiz um kit circo para uma decoradora e dali em diante, assim, eu nunca mais parei. E, inclusive, eu fiquei conhecida até como só fazia kit circo. Eu fiz muitos, eu nem perdi as contas de quantos kits circos eu já fiz na minha vida, tanto que eu tive que dar uma pausa, tive que recusar a encomenda de kit circo para eu conseguir fazer outras peças e mostrar o meu potencial em outras coisas, porque foi uma loucura, todo mundo só queria o meu kit circo e eu vendi muito. Olha, a sensação de quando eu fiz a minha primeira venda foi maravilhosa, assim, porque eu vi que eu poderia ganhar dinheiro com uma coisa que eu amei fazer, que pra mim não era trabalho, pra mim era um lazer. Eu gostava de ficar ali costurando, fazendo, finalizando as peças, e quando eu descobri que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo, foi maravilhoso. Eu percebi que eu poderia ter uma renda boa com feltro a partir do primeiro ano, assim, trabalhando. No começo eu tinha poucas encomendas, até porque eu estava começando, estava me aperfeiçoando, aprendendo muitas coisas, então eu realmente estudava para me aperfeiçoar, para deixar meu trabalho mais bonito. Então, a partir do primeiro ano, já que eu comecei a fazer feltro, eu já consegui ter uma renda mensal só com feltro. Eu nunca senti insegurança na ideia de viver exclusivamente com artesanato, não.
porque pra mim foi uma transição muito tranquila e muito natural. Não foi uma obrigação. Eu preciso ganhar dinheiro com aquilo, então eu tenho que trabalhar. Não foi, foi muito natural essa transição. Então eu fui fluindo e eu fui investindo, tanto em material e em conhecimento, porque não adianta só a gente investir em material, a gente tem que investir em conhecimento também. E isso pra mim foi muito natural, então eu não senti insegurança em focar só nisso. Pra mim foi natural, foi simples. Não teve esse bicho de 7 cabeças, não. Eu tava só estudando e aí eu engravidei da minha filha no finalzinho, né, antes de me formar. E aí eu larguei, não quis trabalhar, né, com isso, porque o artesanato tomou conta da minha vida de uma maneira que eu falei, eu vou conseguir trabalhar em casa, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, ficar na tranquilidade do meu lar, sem ter que precisar ficar o dia todo na rua, ainda mais que eu estaria com um bebezinho pequenininho, então pra mim foi uma possibilidade maravilhosa. A minha família e os meus amigos, assim, sempre me apoiaram, assim, eu nunca tive esse problema. Exceto algumas pessoas, né? A gente sempre escuta uma piadinha ou outra. Você trabalha com o quê? Você só fica em casa? Você tá fazendo o quê? A gente escuta, eu também escutei muito isso. Eu vejo artesãs falando disso e eu também já escutei. Mas assim, dentro da minha casa, sempre todo mundo me apoiou. Eu nunca tive problema com isso. Sempre me ajudaram, investiram em mim, ajudando a comprar material, ajudando a comprar minha primeira máquina de costura. Então, eu nunca tive esse problema dentro de casa, tá? E, inclusive, a minha primeira cliente foi da minha família, que é a prima do meu esposo. Ela é decoradora e ela foi a minha primeira cliente. E ela sempre acreditou em mim, assim, fazia tudo quanto era encomenda ela fazia. E por ela, eu fui crescendo. A melhor parte de trabalhar com artesanato é eu conseguir trabalhar em casa, né? Como eu tenho filhos pequenos que ainda precisam do meu cuidado, então isso pra mim é muito bom. Quem é mãe sabe disso, né? Poder ficar em casa por mais tempo, isso daí pra mim é a melhor parte. Mas também a gente tem que se organizar muito, né? Porque pelo fato de você trabalhar em casa, se você não tiver uma organização, se você não tiver uma disciplina, fica confuso. Então isso é muito importante também. A minha rotina de trabalho, ela é bem... Hoje em dia ela tá bem mais tranquila. Antigamente eu trabalhava até de madrugada, eu levei meu corpo ao limite, não aconselho isso a ninguém, porque não dá, a gente tem que ter horário. Então no começo eu trabalhei muito e levei meu corpo ao limite, cheguei a ficar doente mesmo. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu tenho meu horário na parte da manhã, eu cuido da minha casa, cuido das minhas coisas. Geralmente eu só entro no ateliê após o almoço e aí eu boto um horário fixo, né? Trabalho até às 6, até às 7, é assim que eu trabalho. E se eu pegar no ateliê de manhã, durante a tarde eu dou uma pausa também para fazer as coisas de casa. E lá em casa é tudo muito dividido, todo mundo ajuda em tudo, tudo tem seu horário, todo mundo tem as suas tarefas, então fica tudo muito mais fácil. A parte que eu mais gosto é montar o meu mindboard, que são as minhas ideias, né? Pesquisar ideias, montar o que eu quero, montar minha paleta de cores, ver o que eu vou usar de aviamentos, essa é a parte que eu mais gosto, a parte da criação, né? E a parte também de casear, de montar. E o meu xodozinho mesmo é finalizar as peças, assim. Quando eu finalizo, que eu vejo a peça pronta para aquilo ali, me dá uma satisfação enorme. Eu não acho que precisa ter algum dom específico para dar certo, porque eu não tinha. Eu não sabia costurar nada, nunca consegui costurar. Inclusive, a minha mãe já tentou me ensinar antes, né? De eu pensar em trabalhar com feltro, mas eu nunca consegui aprender, não conseguia dar um ponto, não conseguia fazer nada. Então, eu acho que é mais persistência, estudo e coragem também, né? Para tentar o que você quer fazer. Eu acho que o diferencial de uma artesã de sucesso é a persistência e o estudo. Tem que estudar. A gente nunca sabe de tudo, a gente tem sempre alguma coisa para aprender, a gente não pode ter a soberba de achar que eu já sei de tudo, eu já cheguei onde eu queria. Não, eu ainda tenho muitos degrauzinhos ainda para subir e eu tô sempre estudando, tô sempre procurando novas técnicas, coisas diferentes para trazer para o meu trabalho. Então é isso, nunca pare de estudar, nunca pare de se aperfeiçoar. O feltro da minha vida hoje, ele representa muita coisa, assim, porque ele é uma renda muito grande na minha casa. Durante a pandemia ele foi a renda total, 100% da minha renda, então, caramba, foi muita coisa. Então é tudo. A dica que eu dou para quem tá começando é não desistir.
No começo, de repente, o resultado não vai ser o esperado, mas se você tiver persistência, estudar, tentar aperfeiçoar, aprender coisas novas, vai sair estranho, daqui a pouco você vai e faz de novo. Eu até hoje refaço as minhas peças. Então eu acho que é isso, persistência. Essa é a dica que eu dou. Não desista de primeira.